Olá, alunos do quinto ano, estamos aqui para mais uma aula de ciências, né? E hoje nós iremos iniciar um novo capítulo, o capítulo 2, que fala sobre a Terra gira. Que página? Página 130. Então, todos vão abrir na página 130 e acompanhar a nossa aula. Vamos lá? Quando vocês abrirem na página 130, né, vocês vão achar a seguinte imagem, né? Vocês estão vendo aí várias coisas que estão acontecendo, por exemplo, o nascer do sol, o pôr do sol, né? O amanhecer e o entardecer, e isso varia, né? De local para local, de país para país. Às vezes um país que está amanhecendo, o outro está anoitecendo, né? Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Mais abaixo diz assim: a Terra gira, que é o nome do capítulo. Nesse capítulo você vai estudar onde são formados, como são formados os dias e as noites do planeta Terra. Também vai compreender qual é a relação do movimento da Terra com o movimento aparente das estrelas do céu. Conversa vai. Observe as imagens de abertura. O que elas estão retratando? O que há de diferente em cada momento e em cada uma das fotos tiradas. Então, a gente vai olhar a imagem de abertura, né, e o que está sendo retratado, né? O que há de diferente em cada momento das fotos, né? A gente percebe que tem momentos que está, né? O sol está mais aparente, tem hora que está tudo escuro, né? O sol sumiu. Então, são esses detalhes. Conversa vem. As imagens de abertura mostram como acontece a transformação do dia para a noite do dia para a noite em um mesmo lugar. Você saberia dizer por que existem os dias e as noites? Então, antes de responder isso daí, a gente vai pensar, né? Vai ouvir a nossa aula aqui para poder responder. Dia e a noite. Apesar da impressão de que a Terra esteja parada, a ciência comprova que ela não está imóvel no espaço, mas sim em constante movimento. Um dos movimentos que a Terra realiza é o de rotação, em que ela gira ao redor de si mesma, ou seja, do seu próprio eixo, né? A gente tem aqui a Terra, né, fazendo o processo de rotação, girando em torno dela mesma, é como se fosse um peão. O que você entende por rotação? Dê exemplos de objetos usados em um dia a dia que podem realizar movimentos de rotação. A Terra leva cerca de 24 horas para completar uma volta ao redor do seu próprio eixo. Durante esse período, existe uma face da Terra iluminada pelo Sol e a outra que não recebe os raios solares. Na região iluminada é dia e na região não iluminada é noite. Dessa forma, o movimento de rotação é responsável pela alternância entre o dia e a noite. Observe a imagem a seguir. Então, durante o processo de rotação, em que a Terra gira em torno do próprio eixo, né, parte da Terra vai estar sendo iluminada pelo Sol, certo? E a outra parte que não está sendo iluminada pelo Sol, né, vai ser a noite, ok? Por exemplo, as estrelas estão sempre no céu, só que no momento em que a Terra está sendo iluminada pelo Sol, a gente não consegue ver as estrelas, né? Por quê? Porque o Sol, que também é uma estrela, ele ofusca o brilho de todas as outras. Então, só é possível ver as outras estrelas à noite. Conforme a Terra realiza o movimento de rotação, as áreas iluminadas e não iluminadas vão se alternando. Assim, nas diferentes regiões do planeta, os períodos claros e escuros também se alternam. Aí aqui tem, enquanto uma fase da Terra é iluminada pelo Sol, a outra está no escuro. Duração do dia e da noite. Chamamos de dia o período de aproximadamente 24 horas em que a Terra dá uma volta completa ao redor do seu eixo. No entanto, o termo dia também é usado como oposto de noite. A duração do dia e da noite varia ao longo do ano, de acordo com as estações do ano e o local da Terra. De maneira geral, os primeiros dias do ano e da primavera, os dias e as noites têm igual duração, ou seja, aproximadamente 12 horas.
Ou seja, durante a primavera, né, e o outono, existe um fenômeno chamado equinócio, certo? Em que os dias e as noites eles têm a mesma duração, né? E as estações do ano, primavera e outono, está ligado a esse processo, certo? Já nos primeiros dias de inverno, as noites são mais longas do que os dias, apresentando mais de 12 horas. E por fim, nos primeiros dias do verão, os dias são mais longos que as noites, com mais de 12 horas de duração. Gente, esse fenômeno está ligado ao solstício, certo? O solstício acontece no período de verão e inverno. E o que é isso? Nos solstícios, os dias e as noites eles não têm duração iguais, né? As noites ou os dias vão ter durações maiores. Por exemplo, se o dia tiver menos de 12 horas, a noite vai ter mais de 12 horas, certo? Se o dia tiver mais de 12 horas, a noite vai ter menos de 12 horas, para completar as 24 horas, ok? E esse fenômeno aí está ligado ao solstício. Observe as regiões iluminadas e não iluminadas da Terra na imagem a seguir, né? A gente tá vendo a região iluminada pelo Sol, certo? Que é o dia, e aqui, do outro lado, a noite. Dia e noite em diferentes regiões da Terra, resultado da presença e da ausência de luz solar. Gente, todo mundo agora vai para a página 136. Na página 136, vocês vão encontrar um RA. Esse RA, ele fala sobre a rotação da Terra e o movimento aparente das constelações, né? Vamos descobrir como a movimentação aparente das constelações está associada à rotação da Terra. Então, vocês não deixem de utilizar esse RA aqui, porque é muito interessante, gente. Vocês vão aprender bastante. Ok? Então, vamos lá. Movimento aparente das estrelas. Movimento aparente das estrelas. Dando continuidade, certo, pessoal? Estou na página 136. Você já percebeu que o Sol parece mudar de posição no céu ao longo do dia? Observe na sequência de imagens a seguir a mudança da posição do Sol em relação à casa durante o dia, certo? Então, por exemplo, ele nasce no leste, certo? E se põe no oeste. Ao longo do dia, ele vai mudando de posição. Vamos supor que está de manhã, né? Aqui está de meio-dia e aqui já está à tarde, né? Mesma imagem e o Sol está aparentemente mudando de local. Só que o que é que acontece? O Sol ele não se movimenta, quem se movimenta é a Terra. Tanto em torno dela mesma, né, no movimento de rotação, quanto em torno do Sol, que se chama movimento de translação. A posição das estrelas e das constelações também parece mudar durante a noite. Às vezes, é difícil perceber essas mudanças na posição das estrelas, mas é possível registrá-la por meio de fotografias, por exemplo. A imagem ao lado foi obtida por meio de uma técnica que pode ser aplicada com o uso de uma câmera fotográfica. A imagem é o resultado de várias fotografias em sequências, feitas na mesma região do céu ao longo da noite. Ao reuni-las em uma só imagem, parece que as estrelas do céu estão se movimentando. A impressão de que o Sol e as estrelas se movem o tempo todo é aparente, pois não são elas que se movimentam, né? As estrelas não se movimentam, né, pessoal? Quem se movimenta é a Terra. É a Terra que está girando ao redor do seu próprio eixo, no movimento de rotação, certo? Aqui, ó, o movimento aparente das estrelas do céu do Chile, formando uma trilha luminosa, né? Isso aqui foi tirado a junção de várias fotografias, certo? E mostra esse processo aqui, esse movimento. Só que esse movimento é um movimento aparente, né? Porque quem está se movimentando é a Terra. Pessoal, então aqui a gente finaliza a explicação do conteúdo, certo? E agora eu vou dar uma pausa porque eu vou gravar outro vídeo sobre a explicação apenas das atividades do dia, ok? Então, hoje nós estudamos o capítulo 2, que fala Terra gira,
E no próximo vídeo eu vou falar sobre as atividades que nós iremos fazer durante o dia, tanto a de casa quanto as de salas, certo?